E hoje o Bem-Estar vai falar de mioma. A maioria das mulheres que tem morre de medo de ter que tirar o útero. Disseram que a única saída seria fazer uma esterectomia. Seria cirurgia para retirada total do útero, ovário, né? Só que aquilo me chocou. Assusta mesmo, claro, mas o Bem-Estar de hoje apresenta a embolização, uma técnica que trata o mioma preservando o útero. E mais, quase 80 milhões de brasileiros têm varizes. Hoje, o cirurgião vascular Dr. Sérgio Belzac vai explicar pra gente como tratar e também vai falar sobre um tipo de varize que é ainda mais dolorido, muitas vezes confundido com a endometriose. São as varizes pélvicas. Você tem dúvida? Tinha muita dor no pé da barriga e nas costas, né? E essa dor irradiava até pra perna. Você tem dúvidas? Manda pra cá, g1.com.br/bem-estar. Muito bem, vamos falar das varizes pélvicas. O diagnóstico é difícil, a gente vai conhecer uma moça que teve esse problema. A Carol passou muito tempo e muitas dores até ter o diagnóstico, como mostra pra gente a querida Patrícia Nobre de Salvador. Agora sim, a Carol voltou à rotina. Consegue trabalhar, cuidar da casa e dos 3 filhos, levar uma vida sem dor. Foi quase 1 ano de sofrimento. No começo do ano passado, volta e meia ela sentia dores na região abdominal. Eu comecei com essa dor e essa dor não passava mais. Uma dor que pegava bem aqui, eu sentia muita dor no pé da barriga e nas costas, né? E essa dor irradiava até pra perna. Como se fosse uma cólica? Como se fosse uma cólica bem forte. A Carol foi parar na emergência do hospital e veio o primeiro diagnóstico: infecção urinária. Realmente deu um pouquinho de infecção, só que depois eu tratei, né, a infecção e a dor continuou. Ultrassom, tomografia, ressonância magnética, um exame após outro e nada de diagnóstico. Só descobriu o que tinha após fazer um exame, uma angiorressonância magnética do abdômen. A Carol estava com uma compressão na veia renal esquerda e também com dilatação nas veias que ficam ao redor do útero e dos ovários, as chamadas varizes pélvicas. As varizes pélvicas, elas são caracterizadas por uma dilatação das veias da pelve, com aumento do calibre dessas veias, e com a perda da função dessas veias, da mesma maneira que acontece com as varizes dos membros inferiores. O doutor Felipe também explica que as varizes aparecem na fase reprodutiva, porque entre as causas estão fatores hormonais e fatores ligados à gestação. E diz que é comum a demora no diagnóstico. Desse grupo de mulheres que fica rodando com o consultório médico, trocando de médico, repetindo o exame desnecessariamente, 60% delas, por mais exames que elas façam, elas não conseguem descobrir o porquê que elas têm dor. Ele aproveita para dar uma orientação. A diferença entre esses 2 tipos de dores, ela reside no fato de a mulher com varizes pélvicas ter mais dor a partir de um certo tempo em que ela fica de pé, trabalhando, e quanto mais tempo com essa gravidade agindo, mais essas veias vão encher, vão dilatar e vão causar a dor. Se você perguntar para essa paciente se ela, depois de estar com dor por um bom período, se ela deitar e ficar em repouso uns 20 ou 30 minutos, se a dor melhora, esse é um outro indício forte de que isso pode estar relacionado com as varizes pélvicas. A dor da endometriose, a dor da aderência, ela não melhora com repouso. Para Carol, a solução veio com a cirurgia feita em dezembro do ano passado. Agora é só monitorar, fazer acompanhamento. Mas você tá bem? Bem. Bom, que tá tudo bem com a Carol. Agora, doutor Sérgio, é difícil mesmo, porque essas varizes ficam numa região muito interna, né? A gente tem aqui um modelo com as partes anteriores aqui já retiradas, e aí a gente pode ver onde é que ficam essas varizes, né? É isso mesmo, Fernando. As varizes pélvicas geralmente ficam, elas vêm desde essa região da pelve, elas drenam por essa veia, que é a veia gonadal, e desagam aqui nessa veia renal. Uma dificuldade de drenagem dessa veia faz com que acumule líquido, aumente a pressão das veias na pelve, que faz aumentar a dor. Por isso que às vezes a dor vem também para as costas, né? A gente tem essa redinha aí, que com ela a gente pode demonstrar o calibre da varize, que pode inchar, né? Ela fica dessa forma aqui, ela vai inchando, doutor? Isso, vai aumentando a pressão, a veia vai inchando, se dilatando e vai causando sintomas: desconforto, peso, cansaço, dor embaixo do ventre, muito desconforto para o paciente. E aí a gente viu na reportagem da Patrícia Nobre que confunde com endometriose, né? Qual é a diferença?
Bom, o Dr. Renato Calil depois nos explicará melhor essa Renato Calil diferença. está só esperando ali a hora de entrar em cena. Nós vamos falar muito ainda sobre endometriose. A dor das dores pélvicas, ela é mais próxima das dores das varizes. É uma dor que vai passando o dia, o paciente vai ficando em pé e essa dor vai aumentando. E ela dá um cansaço e um inchaço também abdominal importante, né? É um diagnóstico diferencial com várias outras causas de dor pélvica. Endometriose, adenomiose. No consultório do senhor, doutor Renato, muitas mulheres queixam da endometriose quando, na verdade, tem o problema das varizes pélvicas. Isso é muito comum. Essa queixa de dor no pé da barriga é muito comum, por essa congestão da pelve. E confundido bastante com endometriose. O ultrassom é que resolve... O ultrassom com Doppler você evidencia bastante, como na foto inicial, no programa que vocês mostraram o vídeo. O Doppler vê essas varizes e até o calibre dilatado. Agora, doutor Sérgio, vamos explicar um pouquinho do tratamento da embolização para resolver esse problema que é bastante dolorido, bastante incômodo. A gente vai ver aqui uma arte para a gente entender como é que é feito esse tratamento. Vamos explicar o que a gente está vendo aí. Então, aqui a gente está vendo as veias gonadais que drenam as veias da pelve, né? Se elas não conseguem drenar adequadamente pela veia gonadal, há um aumento de pressão dessas veias, dilatação, que causa todo esse desconforto. Um sintoma que muitas vezes a paciente fica sem graça de nos dizer, que algumas delas elas têm muita dor para ter relação sexual. E isso incomoda muito elas. Às vezes é um dos motivos que elas nos procuram. Por que sente dor na hora da relação? Porque chega até aqui o inchaço? Aumenta muito o fluxo nessa região na hora da relação. E com isso a maior dilatação das veias. E aí a embolização faz o quê? Então a embolização é quando o médico propositadamente entope um vaso para fazer algum tratamento. Falando especificamente das varizes pélvicas, nós vamos com um catéter, ou a gente entra pelo braço ou pela virilha, entra com o catéter dentro da veia e a gente fecha essa veia doente com molas, porque daí o sangue drena de uma maneira mais adequada por outros vasos. O senhor trouxe uma demonstração aqui para a gente entender isso melhor ainda, né? Nessa história da mola aqui. Então, primeiro vamos entender o que a gente está vendo aqui. Então, esse é um sistema que a gente usa até para treinamento, né, de embolizações. Então, aqui tem um catéter que é exatamente esse que a gente usa, né? Por exemplo, essa aqui é a espessura. Exatamente, é um furinho só, ou no braço ou na virilha para fazer isso. Por dentro, como que é a sedação para fazer isso? Uma sedaçãozinha leve e anestesia local para fazer esse tipo de procedimento. É mais tranquilo. E geralmente é um dia só de internação. Né? Então a gente funciona, vai com o catéter até a veia que a gente quer ocluir e a gente fecha ela com mola. Então eu vou fazer agora uma demonstração de uma liberação. É como se a gente quisesse ocluir esta partezinha aqui. Exatamente. Então eu vou fazer agora uma liberação propositada para vocês verem soltando a mola lá. Olha lá, a molinha tá indo. Tá dando para ver no vídeo? Peraí. De cima melhor agora. Aqui estou soltando. Volta um pouquinho a mola pra gente fazer de novo, porque a gente tava com a câmera em outro lugar. Agora vamos ver então, a molinha outra vez. A mola se soltando e preenchendo o vaso que eu quero ocluir. Se porventura com uma mola só a gente não ocluir, a gente vai lá e solta mais uma mola, até a gente conseguir essa obstrução. Essa técnica de embolização, ela está sendo usada também para o tratamento de mioma. É o que a gente vai ver agora na reportagem. A Edna, ela foi diagnosticada com mioma, falaram que ela tinha que tirar o útero, mas daí ela fez a técnica da embolização e conseguiu preservar o órgão. Vamos ver. A Edna tem 50 anos, é mãe de 2 mulheres e sempre vai ao ginecologista. Ao fazer os exames de rotina, um fato chamou a atenção. Há muito tempo atrás, digamos assim, uns 5 anos ou 6, apareceu um mioma no exame normal de rotina ginecológico. Porém, na época, a ginecologista falou para mim que não havia necessidade nem de operar, nada, que era acompanhando de acordo com as consultas, né? Com o tempo, vieram as cólicas muito fortes, sangramentos e o inchaço. Fiz vários exames, apareceram 2 miomas, mas aí eles já estavam num tamanho considerado grande para os ginecologistas, né? O tratamento proposto pelo médico deixou a Edna assustada. Disseram que a única saída seria fazer uma esterectomia. Seria cirurgia para retirada total do útero, ovário, né? Só que aquilo me chocou quando falou daquela forma, porque independente da idade, eu acho que a gente possa ter, é uma parte sua, é um pedacinho seu também, né? Então eu não queria tirar, eu não sabia como eu iria reagir depois. Depois de passar por 6 ginecologistas e todos indicarem o mesmo procedimento, ela decidiu marcar a cirurgia. Uma semana da operação para retirar o útero, a Edna foi a um cirurgião vascular tratar outro problema. E aí descobriu a embolização, técnica que bloqueia as artérias que alimentam os miomas. Não teve dúvidas, suspendeu a cirurgia e iniciou o tratamento descoberto por acaso. Eu senti assim,
o abdômen, que diminuiu, o volume, que era muito alto. Eu senti as cólicas, praticamente não senti mais nenhuma cólica. O fluxo menstrual diminuiu bastante. Então, assim, me senti normal, né? Normal de novo, digamos assim. A Edna conta que houve uma redução de 60% dos miomas. Mas a expectativa dos médicos é que eles diminuam em até 90%. Agora eu tenho que fazer uma outra ressonância, que já está marcada agora para o final de fevereiro. E se reduzir mais, ótimo, excelente, mas assim, eu já estou me sentindo muito bem com a redução de 60%. Que bom, hein, Edna? E a história da Edna é emblemática, né? Porque ela passou por 6 médicos, todos disseram que ela tinha que retirar o útero, e aí ela conseguiu preservar o órgão, que é o que a maior parte das mulheres quer. Que devem. Que devem também. Tem muita mulher ainda que tira o útero muito. Sem precisar. Ela vai na primeira indicação, a indicação é esterectomia, por favor, doutor, então faça. E quando é que realmente a gente tem um mioma que precisa da retirada do útero? Se você tem miomas é um tumor de fibrose, é um tumor duro. Não Essa bolinha aqui está representando esse... Um mioma grande, um mioma de 3 centímetros. Tá. Normalmente, se você tem 1 mioma, 2 miomas, 5 miomas, é possível completamente embolizá-los ou por outras técnicas diminuir, tanto hormonal, tratamento hormonal, pílulas anticoncepcionais de baixa dose. Porque o mioma depende do sangue. Do estrógeno e da progesterona, dos 2 hormônios femininos. Entendi. E da irrigação. E da irrigação. Sendo que o estrógeno aumenta essa vascularização e nutre o crescimento dele. Então tem pessoas que têm a propensão ao desenvolvimento, caráter hereditário genético, e, dependendo da dose hormonal, aumenta o mioma. Retirar o mioma é a primeira coisa, ou embolizá-lo ou diminuí-lo de outras técnicas. Esterectomia é a última coisa que você tem que tentar. E já foi muito comum em outros tempos, né, doutor? Vamos ver essa técnica aqui de embolização, o que ela faz para diminuir a entrada de sangue nesse mioma, né? A passagem do sangue, né, doutor? Aqui é mais um exemplo de aplicação de embolização. Lá nas varizes pélvicas nós fechávamos uma veia com mola. No caso da embolização dos miomas, das artérias uterinas, a gente entra com o catéter pela virilha, chega até a artéria uterina que está irrigando esses miomas e a gente promove uma obstrução dessas artérias com as esferas, que nós vamos mostrar daqui a pouco as esferas. Dessa maneira, há uma diminuição na irrigação dos miomas e eles tendem a se degenerar e diminuindo assim os sintomas e eles param de crescer, que é uma coisa muito desejável para esses pacientes. E preservando toda a fertilidade da mulher, né? Perfeito. Então a gente espera, realmente está mostrando aí, os miomas pararem de crescer, que eles diminuam de tamanho e até alguns casos a gente vê no exame de controle que desapareceu o mioma. Só para a gente mostrar aqui, o doutor falou que a gente ia mostrar daqui a pouquinho as esferas, são essas bolinhas aqui, ó, que estão dentro dessa ampola, olha lá. Isso aqui é que vai fazer a interrupção do fluxo sanguíneo e aí a embolização, então, tratando o mioma. Hoje está falando da saúde feminina e a gente tem a pergunta, né, que a gente mostrou antes aqui no primeiro bloco, até a Rosana está com essa dúvida, que representa a dúvida de muitas mulheres. Ela retirou o útero porque falaram que o método de embolização não era, e outros métodos, né, não eram garantias para quem queria engravidar, não são eficazes. Então, doutor, o que a gente pode dizer para a Rosana que esses miomas podem voltar? Essa pergunta da Rosana é muito comum. Excelente pergunta, Rosana. Não é o fato da mulher querer engravidar somente que dá o direito que ela falar, eu quero preservar meu útero. Então, uma mulher também que já teve sua prole constituída, mas por uma questão dela, uma questão de feminilidade, ela quer preservar o útero dela. Tem toda uma produção de hormônios, né, e de vida que está envolvida na preservação do útero, né, doutor? Exatamente, até questões psicológicas, emocionais, né? Esterectomia tem complicações, embolização também tem complicações, não é o fato de ter um mioma que fala, então vamos embolizar. Mas ele pode voltar? Uma vez um mioma bem embolizado, um útero bem embolizado, como regra geral, ganha-se muitos anos. Temos que lembrar que a principal indicação para embolização, na verdade, não é infertilidade, é sangramento. O paciente que tem muito sangramento por causa dos miomas. E nesses casos, 90% das vezes, cessa o sangramento em poucas semanas depois que embolizar, né? E também dor. Tem muita gente que tem muito mioma e tem muita dor. Então a gente está fazendo embolização com a intenção de diminuir a dor. Infertilidade é uma indicação? É. Mas tem que primeiro descartar outras causas, porque muitas mulheres culpam o mioma e, na verdade, ele não está atrapalhando para engravidar. O mioma ele só atrapalha a fertilidade se ele estiver deformando a cavidade uterina ou se ele estiver tapando alguma trompa. Então, tem que pesquisar outras causas, né? Endometriose, aderências, o marido, né?
Para daí sim Essa causa tem que ser muito bem investigada. Bom dia para você também. Ótima sexta-feira. Estamos ficando por aqui, né, Mari? Vamos. Chegou. Obrigada, doutor Sérgio. Obrigada, doutor Olha, a família Calil hoje foi brilhantemente representada, em grande estilo. Muito obrigado. Muito bem. Se cuida, gente. Vem aí a Fátima Bernardes e mais um encontro. Bom final de semana para vocês. Até segunda.